Boa noite, irmãos. É um prazer estar com os irmãos aqui para adorarmos o nosso Deus. Que nesse momento ele seja honrado com este hino. Você
Boa noite. Eu saúdo os irmãos com a paz de Jesus, tanto os irmãos que estão aqui de forma presencial, também os irmãos que estão assistindo pela internet. Que Jesus esteja em vossos corações e que Deus os abençoe. Meu nome é William e estou acompanhado nesta noite da minha esposa, que acabou de cantar. Nós somos da Igreja Central de Campo Limpo Paulista, uma cidade que fica aqui próxima. Nós gastamos de casa até aqui 48 minutos, então não é tão longe assim. E me sinto agraciado pelo convite de estar aqui com os irmãos essa noite. Espero que a mensagem dessa noite seja uma bênção para a vida espiritual de todos que vão ouvi-la. O tema da pregação de hoje é Caifás, o maior algoz de Cristo. Eu gostaria de começar falando a respeito dos pilares do ministério de Cristo. Quando Jesus veio aqui a essa terra, eu vou apresentar aqui 2 pilares, mas não quero dizer que só há esses 2, não quero esgotar o assunto, mas 2 pilares principais do ministério de Cristo quando veio aqui foi que Jesus precisava viver e precisava morrer. Jesus precisava viver uma vida perfeita para ser substituto do pecador, de nós pecadores, e Jesus também precisava morrer para dar a vida também em nosso lugar, para tomar o nosso lugar. Satanás, sabendo disso, no início já do ministério de Cristo, Cristo já foi levado ao deserto, e no deserto Satanás presencialmente, ele não manda nenhum representante, ele já tenta Cristo, porque Cristo não podia pecar, ele precisava ser um cordeiro sem máculas para substituir nós pecadores. Então ele vai fisicamente ali e tenta Cristo, só que ele é derrotado, porque Cristo vence Satanás e vence o pecado. E o Espírito de Profecia nos diz que Jesus foi tentado em todas as coisas e Jesus não caiu. E o segundo pilar do ministério de Cristo é que ele precisava morrer. O inimigo, sabendo disso, ele tornou a morte de Cristo a mais sofrida possível. Jesus, nós vemos nos evangelhos que ele cuspiram no rosto dele, Jesus apanhou, Jesus foi crucificado ali, pregaram suas mãos numa cruz. Essa morte tão sofrida, ela aconteceu para que Jesus desistisse da morte. Em meio àquela toda humilhação, o intuito do inimigo é que Jesus, ao apanhar, ao ser chicoteado, ao cuspirem no seu rosto, ao ficar na cruz por muito tempo, estendido o seu corpo ali, caindo sangue, com uma coroa de espinhos sobre a cabeça, toda aquela humilhação nu em uma cruz, tudo aquilo tinha o intuito de que Jesus desistisse de cumprir o seu segundo aspecto da sua missão, viver uma vida perfeita e morrer por nós pecadores. E graças a Deus, graças ao amor de Cristo, Cristo cumpriu perfeitamente esses 2 pilares. Só que na morte de Cristo, nós vemos ali alguns algozes, alguns inimigos que participaram ativamente da morte de Cristo. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia agora em Mateus capítulo 26. Se você está assistindo em casa aí nas redes sociais, eu te convido a abrir a Bíblia também, para que você participe ativamente do culto de onde quer que você esteja. Mateus capítulo 26. Nós vamos ler os versículos 3 e 4, e eles nos dizem assim, Mateus 26, 3 e 4. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Irmãos, como eu já acabei de mencionar, Jesus teve 5 inimigos principais que o levaram à cruz. Eu gostaria de mencionar os 5 aqui nessa noite. O primeiro foi Judas, o discípulo traidor, que vendeu Cristo. Depois teve Caifás, que era o sumo sacerdote, digamos, o pastor daquela época, Caifás. Depois teve Anás, que era o sogro de Caifás, que era um sacerdote, sumo sacerdote aposentado, mas ainda tinha influência religiosa ali naquele tempo. O quarto foi Herodes, e o quinto, Pilatos. 2 líderes políticos, Herodes e Pilatos.
Então, Judas, o discípulo, 2 sumos sacerdotes, um aposentado e um nativa, e 2 líderes políticos. Esses 5 foram os algozes de Cristo. Mas nessa noite, como eu já apresentei aqui no tema, eu gostaria de apresentar para vocês, e toda pregação, todo ato de fala, na verdade, é um ato de convencimento, e eu vou tentá-los convencer nessa noite de que Caifás foi o maior algoz de Cristo. E se eu conseguir fazer isso nessa noite, através da explanação, ao final eu vou fazer uma aplicação entre Caifás e compará-lo conosco. A reunião que nós acabamos de ler aqui no capítulo 26 de Mateus, Mateus 26, 3 e 4, aqui é apresentada uma reunião onde é decidido a morte de Cristo. Como ela seria? Seria através de uma traição e depois Jesus seria preso e morto, consequentemente. Isso foi decidido numa reunião e diz que essa reunião foi no palácio de Caifás. Imagine a seguinte situação. Imagine que eu convide alguns irmãos aqui, vou falar uma situação hipotética e até absurda, mas não estranhe. Imagine que eu convide aqui uns irmãos da igreja, eu não conheço os irmãos aqui por nome, conheço ali o ancião Ricardo, é isso? Rodrigo, desculpa, errei o nome, Rodrigo. Conheço ali o Rodrigo, conheci o Rodrigo agora há pouco. Imagine que eu convide o Rodrigo e mais alguns irmãos daqui da igreja para a gente cometer um assalto. E a gente vai roubar um banco. É só um exemplo, Rodrigo, um absurdo, tá? Um exemplo, nem acabei de conhecer, já estou dando um exemplo, já colocando você numa enrascada. Imagine que a gente vai fazer um assalto e a gente faça uma reunião, e essa reunião é na minha casa. E a gente faz todos os planos ali, como a gente vai entrar no banco, que horas, com quais armas. E aí, de repente, quando a gente vai para assaltar o banco, antes alguém nos denuncia e a polícia prende toda a quadrilha ali. E aí a polícia descobre que a reunião foi na minha casa, onde nós decidimos todos os detalhes. Vocês acham que a polícia ia achar que quem que é o cabeça aí da quadrilha? Ia achar quem? Eu? Porque se a reunião foi na minha casa, a primeira interpretação da polícia seria que eu sou o cabeça ali da quadrilha. Partindo desse pressuposto, nessa comparação, a reunião da morte de Cristo foi tramada no palácio do sumo sacerdote Caifás. Isso coloca Caifás como um possível maior algoz de Cristo. Aquele que insistiu, aquele que trabalhou, que arquitetou para que levasse o nosso Salvador à cruz. E quem era Caifás? Caifás, ele era sumo sacerdote, como eu já disse, e ele atuou como sumo sacerdote durante 18 anos no ministério ali do povo de Israel. Ele era o homem mais importante daquele tempo. Daquele ano, na verdade, ele era o sumo sacerdote que estava oficiando. Cada ano ali, é o que nós entendemos pelo Desejado de Todas as Nações, que havia ali sacerdotes que eram os que estavam oficiando. E o sacerdote que estava atuando era Caifás no ano da morte de Cristo. Caifás, como eu já disse, ele era genro de Anás, que era um sumo sacerdote aposentado, era casado com a filha de Anás, que era um homem muito influente, que estava aposentado, mas tinha participação ativa ali ainda no ministério. Eu gostaria de agora apresentar 3 declarações seguidas do livro Desejado de Todas as Nações sobre Caifás, que é o nosso personagem dessa noite. Primeira, está na página 704. Para nós entendermos um pouquinho do currículo de Caifás. Diz assim: Caifás considerava Jesus como um rival. Olha isso. Para Caifás, Jesus era um rival. A ansiedade do povo por ouvir o Salvador e sua aparente prontidão para lhe aceitar os ensinos suscitaram os terríveis ciúmes do sumo sacerdote. Caifás tinha ciúmes de Cristo. Por quê? Porque Jesus não estudou nas melhores escolas e quando Jesus pregava, multidões iam ouvir Jesus. Já Caifás não, era um homem que possivelmente estudou nas melhores faculdades e ele tinha doutorados e títulos e quando ele pregava, as pessoas talvez ouviam por obrigação. Já Jesus não, as pessoas seguiam Jesus e isso causou ciúme em Caifás e Caifás via Jesus como um rival. Segundo ponto, página 703 do Desejado, Todas as Nações. Ele próprio, conquanto lhe faltasse força de caráter, era positivamente tão severo, sem coração e inescrupuloso como Anás, que era o seu genro, seu sogro.
não haveria meios que não empregasse para destruir a Jesus. Olha o que a Ellen White está falando aqui. Ela está dizendo que Caifás, primeiro ela já disse que Anás era um homem terrível. Mas é que ela diz que ele era severo, sem coração e inescrupuloso. Esse é o currículo de Caifás. E agora é o último texto aqui que eu gostaria de apresentar aqui na página 539. Olha o currículo de Caifás. Caifás era homem orgulhoso e cruel, dominador e intolerante. Já pensou um pastor desse na igreja? Não gostaria que tivesse lá no meu distrito, não, na minha igreja. Orgulhoso, cruel, dominador e intolerante. Esse é o currículo de Caifás. Agora eu gostaria de fazer algumas suposições. Não é muito, digamos assim, ético, né, fazer suposições de uma pregação. Talvez seja até um pouco arriscado. Mas, pelos fatos, as evidências bíblicas, eu vou arriscar nessa noite em apresentar algumas suposições sobre Caifás, e aí os irmãos podem julgar e aceitar ou não essas suposições como verdadeiras ou não, como eu vou apresentar aqui. Primeira suposição, baseada no contexto bíblico. Judas foi contratado para trair Jesus, certo? Judas foi pago com 30 moedas. Quem que pagou para Judas? Diz a Bíblia que quem pagou foram os principais sacerdotes, lá nos evangelhos. Se Caifás era o principal sacerdote daquele tempo, não tinha ninguém maior do que ele naquele ano, eu parto do pressuposto que Caifás tenha saído dinheiro do bolso dele para pagar para Judas, para vender Jesus, para trair Jesus. Primeira suposição. Segunda, a multidão, na hora que Pilatos colocou ali Jesus e Barrabás, a multidão gritou Barrabás. Só que muitos da multidão tinham ouvido falar dos milagres de Cristo, das suas pregações, talvez tenham participado das pregações de Cristo, com certeza, ali ouvindo. Só que a multidão gritou inesperadamente Barrabás ao invés de Jesus para ser solto. Um fenômeno. Como que alguém vai gritar Barrabás ao invés de Jesus? A Bíblia explica isso em Mateus 27, nós não vamos ler, mas Mateus 27, 20 diz que os principais sacerdotes e líderes religiosos persuadiram a multidão. Já viram no Campori de Desbravadores como é que funciona? Está lá no Campori de Desbravadores, aqui tem 2 jovens, vocês são os desbravadores? Não? São, né? No Campori de Desbravadores, como é que funciona? Está lá na hora de gritar o slogan ali, a música da sua região ou do seu clube, e aí o diretor fica ali, por trás, atiçando os desbravadores para eles gritarem mais forte, para o clube ser ali que vai se destacar. Foi mais ou menos isso que aconteceu, só que no Campori é coisa boa, aqui foi coisa ruim. Eles ficaram pressionando os sacerdotes e líderes judeus, falaram assim, ó, grita Barrabás, grita Barrabás. Se vocês não gritarem, não vai ter cargo para vocês no ano que vem. Se vocês não gritarem, olha, vai ficar ruim para vocês. Vocês vão trazer sacrifício aqui, a gente não vai aceitar. Então grita Barrabás. É isso que a Bíblia diz. Partindo do pressuposto não, né? Barrabás era o principal sacerdote daquele ano. Eu parto do pressuposto que possivelmente Caifás também estava ali, atiçando a multidão e forçando eles a gritarem a Barrabás. Terceiro ponto. Terceira aqui suposição. Pilatos, em vários momentos, ele disse que não queria matar Jesus. Ele falou assim, olha, não vejo nenhum erro nesse homem. Inclusive, a Bíblia nos diz que Pilatos, ele já sacou que eles queriam levar Jesus à morte por ciúmes. A Bíblia afirma isso, que Pilatos pensou isso. Por que Pilatos autorizou a morte de Cristo na cruz? Porque diz a Bíblia que Pilatos foi pressionado pelos sacerdotes. Eles falaram o seguinte para Pilatos, olha Pilatos, se você não matar Jesus, nós vamos avisar para César, que era o rei de Roma, que estava lá em Roma, nem sabia o que estava acontecendo, porque não tinha WhatsApp, tinha Facebook naquela época, só que o rei de Roma estava lá, ele não sabia que era César, ele não sabia o que estava acontecendo, só que ele era superior de Pilatos, e ele tinha poder para tirar Pilatos, porque Pilatos era apenas um governador local, e o rei era superior a ele. Então eles falaram assim, ó, se você não matar esse Jesus, nós vamos lá avisar para César, entendeu? E aí sabe que se a gente avisar para César, o que vai acontecer? Ele vai tirar seu cargo, você pode perder a sua posição. E aí,
Pilatos cedeu por pressão dos líderes religiosos. Se Caifás era o maior líder, a reunião foi na casa dele. Eu parto do pressuposto que Caifás também participou da pressão a Pilatos. Quarto e último ponto. Esse não é uma suposição, é uma afirmação, porque está na Bíblia, está em Mateus 28 e também a profecia confirma. Após a ressurreição de Jesus, na ressurreição, soldados romanos estavam protegendo ali o túmulo de Jesus, para confirmar de que nada aconteceria, já que Jesus tinha falado que ressuscitaria ao terceiro dia. E os soldados romanos presenciaram a pedra rolar e presenciaram os anjos e a ressurreição de Cristo. Então, os soldados romanos, eles eram testemunhas vivas do que tinha acontecido, que a ressurreição de Cristo era verdadeira. Mas diz a Bíblia que Caifás pagou dinheiro e ameaçou, subornou os soldados para que eles contassem uma história mentirosa. E qual que era a história? Que o corpo de Cristo havia sido roubado. Essa é uma afirmação, não é uma suposição. Pilatos, irmãos, Caifás, foi o maior algoz de Cristo. Foi Caifás que levou Cristo para a cruz. Os outros participaram, tiveram ali a sua contribuição, mas foi Caifás o grande inimigo de Cristo. E a grande pergunta que temos nessa noite a responder agora é como é que esse, desculpe a palavra, infeliz desse Caifás, como é que ele conseguiu se tornar um sumo sacerdote? Ele era o maior pastor, era um presidente de associação naquela época. Como é que esse homem conseguiu essa posição? Como é que ele conseguiu esse título? Como é que ele conseguiu esse fenômeno? O homem que era orgulhoso, cruel, dominador, inescrupuloso, sem coração, severo, tinha ciúmes de Cristo, considerava Jesus um rival, contratou falsas testemunhas, possivelmente também, uma outra suposição que nem falei, mas possivelmente ele contratou falsas testemunhas para que Cristo fosse morto, que pagou para Judas. Como é que esse homem conseguiu ser pastor naquela época, irmãos? Essa é a pergunta. Eu vou explicar através da história para os irmãos. Vou explicar de uma maneira, tentarei ser bem breve, porque o meu tempo aqui está bem avançado, e eu tentarei encurtar o máximo aqui, mas eu quero que os irmãos entendam, eu vou contar um pouco de história. O que aconteceu? Antes de Jesus nascer, cerca de uns 10, 20 anos antes do nascimento de Cristo, do ano 1 ali, onde Jesus nasceu, tinha um líder político chamado Herodes, Herodes o Grande. Não era o mesmo Herodes do nascimento de Cristo, nem o mesmo que ajudou a condenar a Cristo. Era Herodes o Grande, que era dessas linhagens dos Herodes. E esse Herodes o Grande, ele era conhecido como um homem muito cruel, quem precisasse ele matava, inclusive ele matou pessoas, a história diz, até pessoas da sua própria família. Só que ele era conhecido também como um homem que gostava muito de construir arenas, construir palácios, construir coisas belas na terra. E o que aconteceu na história judaica? O templo de Jerusalém, que havia sido reconstruído lá no tempo de Neemias, lembrem? Que ele foi reconstruído. Já fazia cerca de 500 anos que o templo tinha sido reconstruído. Então, irmãos, uma igreja depois de 500 anos, acho que precisa de uma reforma, não merece? Acho que precisa, né? O templo estava precisando de uma reforma e Herodes, ele ofereceu ajuda. Ele falou assim para os líderes de Israel, falou assim, eu vou bancar uma reforma aqui do templo. Porque o templo era como se fosse uma igreja na Praça da Sé aqui, como se fosse um museu, era um patrimônio da cidade. Então ele falou assim, olha, vou bancar aqui um dinheiro para vocês reformarem a igreja. Vocês aceitam? Vou perguntar para o Rodrigo lá. Rodrigo, se algum político aí, alguém falasse assim, um empresário, dissesse assim, olha, a igreja não está precisando aqui, a igreja de Pirituba está bem organizada aqui. Mas falou assim, essa igreja está meio velha, vocês estão precisando de uma reforma, eu vou bancar aqui. Vocês não precisam votar em mim, não precisa fazer nada, eu vou bancar. Você ia aceitar sim ou não? Sim, né? Você não é bobo, né? Todo mundo ia aceitar uma doação dessa para reformar, e foi isso que aconteceu. Os líderes religiosos aceitaram o dinheiro para reformar o templo foi reformado, isso antes de Cristo nascer, tudo bem? Demorou vários anos e o templo foi reformado. A partir desse momento, esse templo de Jerusalém ficou conhecido como templo herodiano, porque foi reformado por Herodes.
Só que chegou o belo dia da reinauguração do templo após essa reforma. No dia da reinauguração do templo, Herodes, como bancou ali dinheiro para a reforma do templo, o que ele fez? Ele colocou na porta da entrada do templo uma águia romana, que era um símbolo de adoração pagã. Agora eu vou voltar lá para o Rodrigo. Rodrigo, imagine algum político aí ofereceu dinheiro para reformar, vocês aceitaram. No dia da reforma, ele coloca ali, não vou falar Nossa Senhora, né, mas coloca uma imagem de Buda. Vamos falar ali na entrada da igreja. Então assim, eu sou adorador de Buda, então vou colocar ali, já que eu ajudei a reformar. Nem vou perguntar o que você ia fazer. Mas o que os líderes romanos, aliás, os líderes judeus fizeram? Os sacerdotes judeus, eles quando viram aquela águia romana na porta do templo, eles com certeza devem ter perguntado, quem mandou colocar isso aqui? Foi Herodes. Herodes mandou. Mas ele ajudou na reforma do templo? Mas e daí? Esse é um templo de adoração a Jeová, não terá outros deuses diante de mim. E aí os sacerdotes romanos, eles pegaram a águia, derrubaram e tacaram fogo na águia. Herodes, como era um homem muito cruel, sabe o que ele fez? Diz a história, ele queimou 46 sacerdotes vivos. Lançou no fogo. Porque ele bancou, ele era autoridade, vocês não querem me respeitar a minha água, tacou no fogo. A partir da morte desses sacerdotes, prestem muita atenção nisso, os sacerdotes não eram mais apenas porque, o fulano agora vai ser sacerdote, porque ele era de uma linhagem de levitas, e agora a gente vai colocar ele, porque ele se formou no NASP, porque ele tem um diploma, porque ele fez isso. Não. A partir de agora, o sumo sacerdote, a partir desse evento, desse episódio, era os políticos que falavam, olha, esse aqui vai ser o sumo sacerdote desse ano, esse vai ser o do ano que vem. Você vai ser sumo sacerdote, não é por vocação, agora é por influência política. Eu não estou dizendo aqui que Caifás não conhecia a Bíblia, que não era um homem religioso, mas no comentário bíblico adventista diz o seguinte, na página 568, falando sobre Caifás, diz assim, Caifás foi nomeado como sumo sacerdote por Valério Gratos, antecessor de Pilatos. Olha isso. Um antecessor de Pilatos, que era Valério Gratos, que era um político, um governador ali da Judéia. Ele é que colocou, irmãos, Caifás. Isso explica o porquê que um homem inescrupuloso como Caifás se tornou sumo sacerdote. E por consequência, esse tipo de sujeito, ele se tornou, irmãos, ele levou o nosso Salvador à cruz. Jesus precisava morrer, ele ia morrer, e Jesus deveria ter, na verdade, sido morto lá no santuário, no altar de holocausto, como um cordeiro. E Satanás inventou a cruz para tornar o sacrifício de Cristo mais dolorido, digamos assim, mais sofrido. E Caifás, irmãos, foi o grande agente de Satanás para cumprir esse propósito de Satanás, que era tornar a morte de Cristo bem sofrida. Caifás, irmãos, não era para nem ser membro da igreja com esse currículo. E ele conseguiu o posto mais avançado daquele tempo. E aqui eu preciso correr contra o tempo. E eu gostaria de ir até Mateus 26, no mesmo capítulo em que estamos. Nós vamos ao capítulo 60, versículo 60, desculpem. Mateus 26, 60. Amém? Olha o momento em que eles contratam falsas testemunhas para prender Cristo. Olha o argumento que eles usam para condenar Cristo. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram 2 testemunhas afirmando, este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando o sumo sacerdote, que era Caifás, perguntou a Jesus, nada respondes aos que este depõe contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Versículo 64. Respondeu-lhe Jesus, tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo, blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece, responderam eles, é réu de morte.
Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Caifás contratou ali testemunhas falsas, e as testemunhas acusaram Jesus da seguinte questão, falaram assim: olha, Jesus ele está pregando por aí que ele pode destruir o santuário, o templo, e reconstruí-lo ao terceiro dia. Jesus falou isso, irmão? Sim ou não? Ele falou? Sim ou não? Ele falou. Só que ele não estava falando do santuário, estava falando do seu próprio corpo, que ele morreria e ressuscitaria. Mas eles aplicaram isso de uma maneira literal e usaram isso para acusar a Cristo. E por que isso era um argumento para matar Jesus? Porque o templo, irmãos, tinha sido reformado pelos romanos com o dinheiro de Herodes. O templo não era mais agora um local apenas de adoração judaica. Era um local judaico, venerado pelos judeus, amado pelos judeus, porque ali eles ofereciam seus sacrifícios, levavam suas ofertas, era importante para os judeus, ofendia os judeus alguém dizer que destruiria o templo, mas o templo também era um patrimônio público, porque os romanos tinham colocado dinheiro para reformar o templo. Então isso ofendia os romanos. Por isso é que é usado esse argumento. E aqui nós precisamos entender aqui, eu vou fazer uma pausa aqui, e agora eu vou falar de profecia. Jesus, irmãos, ele foi levado à morte, prestem muita atenção nisso, porque a história de Cristo há de se repetir com o seu povo. Tem um texto das Atos das Nações, eu não trouxe hoje, mas Ellen White fala que a maneira que Cristo foi julgado será a maneira que o povo de Deus será julgado. Jesus não foi acusado de questões religiosas para ser levado à cruz. Se fosse por motivos religiosos, ele não poderia ser condenado, porque quem dominava naquele tempo era o Império Romano. Jesus foi acusado de questões políticas. Primeira questão política que Jesus foi acusado, nós acabamos de ler, de falar que ia destruir o templo, de que ele poderia destruir o templo. O templo era um patrimônio público, então Jesus estava inferindo sobre uma questão política, então ele precisava morrer por conta disso, primeiro. O segundo, que não está no sermão de hoje, mas eu faço questão de abrir um parêntese aqui e mostrar, é que Jesus, ele foi acusado de dizer que não era para devolver impostos para César. Lembra quando perguntaram para Cristo, perguntaram para Jesus, o que o senhor acha, que a gente precisa dar imposto para César? E Jesus falou assim, dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Jesus falou o correto, que era para pagar imposto para César, só que as falsas testemunhas acusaram Jesus de maneira falsa. E falaram, não, Jesus não disse que... Ele falou que não é para devolver imposto para César. Ou seja, usaram de mentira. Então Jesus foi acusado basicamente de 2 argumentos políticos. E onde entra nós essa história? Onde entra a gente? A nossa época. Não é novidade para ninguém que nós já estamos no tempo do fim. Irmãos, nós vamos ser acusados de questões políticas. O domingo, irmãos, vai ser colocado como uma lei política. A gente sabe que o sinal da besta é o domingo, e o domingo não vai ser instituído como uma entidade religiosa. O domingo agora, como a gente adora o Papa, então agora nós vamos colocar o domingo como dia de adoração e todo mundo tem que adorar no domingo. Não, irmãos, isso vai estar evidente, mas será principalmente uma questão política. Nós vamos ser acusados de transgredir questões políticas. Agora vamos voltar aqui para a pregação. Jesus falou que poderia destruir o templo, foi acusado disso, e vocês espero que já tenham entendido por que esse argumento foi utilizado. Mas agora eu gostaria de ir para a parte final e mostrar para os irmãos o real motivo de Caifás ter mandado matar Jesus. Porque assim, ele tinha ciúme de Jesus, mas vamos ser sinceros, né, irmãos? Assim, ele tinha ciúmes porque Jesus pregava melhor que ele, porque ele tinha estudado, fez doutorado, e aí Jesus não fez nada, e Jesus era melhor que ele pregando, orando, Jesus ressuscitava, Jesus fazia milagres. Isso era motivo de ciúmes? Era. Só que assim, daí a matar Jesus já é demais, né? Contratar falsas testemunhas, pagar por um traidor, ameaçar Herodes, ameaçar Pilatos, aí já é demais, né, irmãos? Por que Pilatos levou a cabo a morte do nosso Salvador? Eu gostaria de responder essa pergunta lendo João, capítulo 11. Aqui nós vamos ter a resposta. João, capítulo 11,
nós vamos ver o porquê que Pilatos insistiu com a morte de Cristo. Por que ele foi tão ousado dessa maneira? Porque, irmãos, a gente pensar em Pilatos matando Jesus, Herodes, eles eram homens políticos e julgavam de maneira errada, eram cruéis. Agora, um líder religioso, o principal daquela época, era referência de jejum, de oração, de fidelidade. Esse homem, irmãos, levou Jesus a cabo. Por quê? Está aqui em João capítulo 11, versículo 47 e 48. Aliás, eu vou ler o 46 para a gente entender o contexto. Peraí, ninguém olha para a Bíblia ainda, olha aqui para mim, voltem aqui. Preciso fazer a pergunta para os irmãos. O que tinha acabado de acontecer aí em João capítulo 11? Olha o título aí de João 11. Qual que era a história aí? Jesus tinha feito um milagre. Qual que é? O que era? Ressurreição de Lázaro. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, irmãos, isso foi chegou assim, já era. Eles falaram assim, não, a gente precisa matar agora esse Jesus, espera aí. Ele faz milagres e nós não fazemos. Ele prega melhor que a gente, ele ora melhor que a gente, ele tem seguidores, tem discípulos, nós não temos. Espera aí, agora ele está ressuscitando defunto? Não, agora ele tem que morrer. E olha que, quando Lázaro ressuscita, vão contar para Lázaro, contam para Caifás que Lázaro tinha ressuscitado. João capítulo 11, 46, diz assim: outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes, e qual que era o feito que ele tinha feito, irmãos? Ressurreição de Lázaro nesse contexto. Foram lá os fofoqueiros e falaram para Caifás. Versículo 47. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio, fizeram uma reunião ali de emergência e disseram: que estamos fazendo? Uma vez que esse homem opera muitos sinais, se o deixarmos assim, todos crerão nele, depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano, advertiu, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Irmãos, por que Caifás levou a cabo a morte de Cristo nessa trama cruel e inescrupulosa? Se há uma definição na Bíblia de hipócrita, é Caifás. Montou tudo, toda a artimanha na sua casa, contratou gente, fez tudo de errado, tudo, para matar Jesus. Mas o porquê que ele fez isso? O que Satanás enganou a Caifás, que o levou a tomar essa atitude tão cruel contra o Messias, irmãos? O esperado. Ele deveria ter considerado pelo menos a hipótese de Jesus ser alguém verdadeiro, de ser o Messias. Ele ter falado assim: olha, eu acho que ele não é, mas na via das dúvidas, acho que é melhor deixar ele vivo. Por que Caifás insistiu com isso? Diz o versículo 48, aí tem a resposta, irmão. Ele diz o seguinte: se deixarmos ele continuando fazendo milagres, o que vai acontecer? Os romanos vão vir e vão tirar o nosso lugar e também a nação. Presta atenção nisso, irmãos. Olha o que Caifás disse. Ele falou assim: olha, se Jesus começar a continuar pregando, fazendo milagres, ele vai acabar virando um rei aqui. E se ele virar um rei, vão vir os romanos lá de Roma, César vai vir e vai perguntar para a gente: olha, e aí, Pilatos e Herodes, o que vocês estão deixando Jesus virar rei? E aí Pilatos e Herodes iam cobrar de quem? Iam cobrar de Caifás. Iam falar assim: olha, vocês estão aí porque eu coloquei vocês aí. Vocês são meus representantes. Por que vocês estão deixando Jesus fazer esse tumulto todo aí e virar rei? Eles iam ser cobrados. O medo de Caifás era perder o seu cargo e as regalias da sua função. Diz a Bíblia, nós lemos em Mateus 26, que a reunião da morte da trama de Cristo foi feita no palácio de Caifás. Não foi lá na periferia. Caifás morava num palácio. Governava num palácio. A casa de Caifás, irmãos, possivelmente tinha piscina,
tinha TV de LCD, com certeza maior do que essa. A casa de Caifás tinha a melhor internet. A casa de Caifás, irmãos, tinha com certeza muitos empregados. E Caifás, irmãos, ficou com medo de perder as regalias da sua função. E aí vamos fazer um parênteses aqui com Apocalipse 13. Apocalipse 13, qual que vai ser a grande prova para o povo de Deus? É a pandemia? Não. E olha que muitos já estão desanimados com a pandemia. A grande prova para o povo de Deus, irmão, sabe qual será? Bolso, dinheiro. Perder as regalias e os prazeres dessa vida que o dinheiro nos proporciona. Agora vamos voltar aqui para Pilatos. Pilatos, irmão, ficou com medo de perder as suas regalias da sua função. E por isso, ele queria que Jesus morresse. Na verdade, eu preciso fazer uma correção a essa minha afirmação agora, porque, na verdade, Caifás, ele não queria que Jesus morresse. A morte foi uma consequência de Jesus insistir com o seu ministério, com a sua missão. Esse Jesus teimoso, por isso que ele teve que morrer. Na verdade, o que interessava para Caifás é que Jesus desistisse de pregar, de fazer milagres, de ressuscitar, de ter seguidores, de ter discípulos. Se Jesus desistisse disso, já estaria resolvido. Jesus não precisava morrer. A morte foi uma consequência de toda essa trama. Porque se Jesus desistisse, estaria tudo resolvido. E essa, na verdade, era a intenção de Satanás. Satanás queria que Jesus desistisse da sua missão. Jesus precisava viver uma vida perfeita. Satanás não conseguiu levar Jesus ao pecado. Jesus precisava agora morrer pelos pecadores, porque ele teve uma vida perfeita. Então e por ser Deus, ele estava à altura da lei de Deus, então ele poderia oferecer a sua vida em lugar do pecador. Jesus estava com todas as qualificações para morrer em lugar da humanidade. Só que Satanás queria o quê? Que Jesus desistisse. Satanás convenceu a Caifás, seguinte, Caifás, se você não matar Jesus, você vai perder seu cargo, hein? Pensa bem. Faz calor, né? No verão aí faz calor em Israel, hein? Lá você tem uma piscina, né? Todo mundo que tem piscina aqui em Israel, você tem lá no seu palácio. Pensa bem. E aí Caifás, irmãos, cedeu, foi pressionado, enganado pelo inimigo. Porque Satanás queria que Jesus desistisse e Caifás também quis que Jesus desistisse. Agora, eu gostaria de fazer um paralelo entre a nossa vida e a vida de Caifás. Será que nós somos muito diferentes de Caifás, irmãos? Caifás queria que Jesus desistisse, porque Jesus era uma ameaça para a sua vida, para o seu status, do seu tempo. Então ele era uma ameaça, então eu vou pressioná-lo, vou levá-lo à prisão, e se ele desistir na prisão, aí está resolvido, mas se não, vou levá-lo à morte. Caifás e Satanás queriam que Jesus desistisse. E agora eu vou fazer a seguinte analogia para vocês aqui. Imagine, a gente sabe que Jesus hoje ele está lá no santuário do céu, intercedendo por nós, segundo Hebreus 8 e 9. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote e ele é o nosso advogado e está intercedendo por nós. Só que quando ele terminar a sua intercessão, ele virá a este mundo para nos buscar, e ele prometeu que ele viria outra vez nos buscar. Essa é a grande promessa que nós aguardamos, a vinda de Cristo. Mas imagine a seguinte questão. Imagine se Jesus, lá no céu, olhasse para nós e falava assim, esse povo é muito rebelde, esse povo não está aguentando nenhuma pandemia, esse povo aí é muito fraco na fé, eu vou desistir deles, não vou voltar não, eu prometi, mas como eu sou Deus, eu não vou voltar para buscar mais ninguém. Imagine que Jesus fizesse isso. Irmãos, se Jesus fizesse isso, ele desistisse de nós, porque ele pode fazer isso, ele tem autoridade para fazer isso. Se ele fizesse isso, sabe o que ia acontecer conosco, irmãos? Se ele mandasse um anjo do céu a essa terra e o anjo falasse assim, olha, Jesus desistiu de vocês, vivam a vida de vocês do jeito que vocês quiserem. Olha os benefícios, irmãos, se Jesus desistisse de nós. A gente não precisaria estar aqui nessa noite na igreja, nem aos sábados. Olha, poderíamos estar assistindo televisão, na internet, no Facebook, no YouTube, vendo coisas bem legais que nos agradam. Primeira vantagem. Segunda vantagem, a gente precisaria guardar mais o sábado. Olha que beleza. A gente poderia trabalhar no sábado, ganhar mais dinheiro, e a gente ia ter mais dinheiro para se divertir. Se Jesus existisse,
Agora, final do ano foi há pouco tempo, agora as festas de final de ano. A gente poderia ter bebido um pouco, olha, tomado um drink ali, comemorado igual todo mundo, né, com champanhe. Não tem nenhum problema, porque Jesus desistiu da gente. Se Jesus desistisse, irmãos, nós poderíamos viver uma vida aí sodômica, sem nenhum freio sexual, poderíamos estar curtindo a nossa vida, sem nenhum medo, sem nenhum pudor, sem uma preocupação se o ancião vai saber, se o pastor vai saber, se a família vai saber, nós não teríamos nenhuma preocupação. Se Jesus existisse, irmãos, de nós, a fofoca estaria liberada. Já pensou, irmãos, que delícia? Alguém falou mal de você e você pode falar livremente dessa pessoa, porque Jesus já desistiu, não precisa seguir mais lei, não precisa mais ir à igreja. E, aliás, além de falar mal de quem fala mal da gente, a gente poderia até matar. Olha que legal. Só aquela pessoa que pisa no seu calo, no seu trabalho, aquele coleguinha de escola, você poderia lá contratar alguém lá e pagar o matador de aluguel, você mesmo fazer o serviço, não teria nenhum problema, porque Jesus desistiu de nós. Irmãos, Caifás, infelizmente, não é diferente de muitos de nós. Talvez muitos de nós essa noite, que estamos aqui na igreja ou que estamos em casa, assistindo pela internet, talvez ficamos até felizes com a pandemia, porque a igreja ficou fechada por um tempo, então olha que beleza, não preciso mais ir para a igreja todos os sábados, vou quando der, porque eu estou no grupo de risco, ou me coloquei no grupo de risco. Então aí, irmãos, se Jesus desistisse, talvez muitos de nós estaríamos felizes, porque poderíamos pecar livremente, sem dar satisfação para ninguém. Caifás queria que Jesus desistisse, porque ele era um entrave para os seus planos. Ele poderia atrapalhar, irmãos, a sua vida de comodidade, de poder, de prazeres. Caifás vivia uma vida de prazer aqui na terra, de engano, de hipocrisia. E se Jesus desistisse para Caifás, seria a glória, seria ótimo, ele continuaria com todos. Havia muitas vantagens na desistência de Cristo. Nós não somos, infelizmente, diferentes de Caifás. Muitos de nós, lá no fundo do coração, a gente está lá pensando, isso pode demorar mais um pouquinho, né, para voltar, né? Bem que Jesus poderia desistir também da gente, né? Poderia dar uma vida mais tranquila para a gente aqui, a gente poderia pecar um pouco mais, né? Irmãos, vivemos num tempo de extrema, irmãos, pecaminosidade. Nós vemos no mundo, irmãos, que as pessoas estão abraçadas no pecado. E Jesus nos promete nos livrar dessa prisão, mas infelizmente muitos do povo de Deus querem voltar a essa prisão e voltar às garras de Satanás. Esses dias eu estava pregando, acho que faz mais ou menos um ano atrás, eu estava pregando na porta da igreja, e na porta da igreja, quando eu estava me despedindo dos irmãos, sábado pela manhã, e eu estava ali cumprimentando os irmãos, e aí, de repente, tinham dois jovens do meu lado, eu nunca vou esquecer essa cena, e eu não falo isso daqui para humilhar ninguém, mas é apenas para servir como exemplo, porque todos nós podemos cair em pecado, inclusive eu, e esses dois jovens estavam do lado meu na porta, eu cumprimentando os irmãos, falando, Deus abençoe, e os jovens estavam comentando ali, olha, eu viajei para não sei na onde, e aí o outro perguntando, falando assim, olha, você saiu com aquela moça do Tinder? Ah, você ficou com ela? Nossa, mó gata, né? Aí o outro perguntou, e você que viajou também? Você também ficou com aquela? Fiquei. Sabe onde, irmãos? Na porta da igreja. Eles poderiam ter conversado isso aí em qualquer outro lugar, pela internet, poderiam ter marcado numa churrascaria, na pizzaria, ninguém ia ouvir, mas eu tinha acabado de pregar e eles estavam do meu lado, irmãos, mencionando o pecado, como se o pecado fosse uma brincadeira. E doidos para Jesus desistir. Jesus, é melhor o Senhor desista. Se o Senhor desistir, a gente pode viver a nossa vida de prazer. Satanás enganou, irmãos, a Caifás e engana muitos de nós. Enganou a Eva, falou para Eva, olha, se você comer do fruto, Eva, Deus falou para você não comer. Mas se você comer, sabe o que vai acontecer? Você não vai ser como Deus. Você precisa comer para você ser como Deus, Eva. Ou seja, obedecer a Deus era uma desvantagem. Satanás usa a mesma técnica até hoje. Ele usa a técnica do engano. Olha, desobedecer a Deus é desvantagem. Se você seguir a Deus, fizer certinho, isso vai ser um prejuízo para você. É melhor você não seguir a Deus, desista de Cristo. Irmãos, se Caifás tivesse aceitado a Jesus, vocês acham que Jesus ia tirar o cargo dele? De sumo sacerdote? Ia tirar, irmãos? Não!
Jesus não veio para ser uma grande autoridade, ele veio para servir. Jesus não ia tirar o cargo de Caifás. Pelo contrário, se Caifás aceitasse Jesus, Caifás seria uma grande influência, porque ele era o pastor mais importante daquela época, e ele ia chegar para as pessoas e ia dizer, olha, eu encontrei o Messias. No ano em que Caifás foi colocado como sumo sacerdote, daquele ano, ele ia ser conhecido até hoje como aquele que reconheceu o Messias. Ele seria talvez mais importante na Bíblia do que Paulo, do que João, do que os apóstolos inteiros, irmãos. Caifás eu poderia estar falando ele hoje de uma maneira positiva, como o homem que descobriu quem era o Messias. Irmãos, Jesus não desiste de nós. Satanás queria que Jesus desistisse, Caifás queria que Jesus desistisse, mas Jesus não desistiu, irmãos. Amém? Louvado seja Deus, porque Cristo, irmãos, Ele suportou cuspirem no seu rosto, Ele suportou murros, Ele suportou ser esbofeteado, açoites. Jesus sofreu tudo isso e não desistiu, sabe por quê? Por sua causa. Por isso que Jesus não desistiu, porque Ele te ama. E Jesus insistiu e foi até a cruz, e Ele andou pela via dolorosa, e Ele caminhou como um cordeiro sem mácula, e suportou toda essa humilhação, toda essa crueldade, traição, sofreu tudo, e foi até a cruz por minha e sua causa. A minha esposa vai cantar agora, nós vamos encerrar essa pregação dessa noite. A pregação, na verdade, eu encerro com a música que ela vai cantar, e essa música fala sobre esse amor que Cristo tem por mim e por você. Eu gostaria de que, enquanto ela estiver cantando, que você meditasse nisso e pensasse nesse Cristo que deu a vida por cada um de nós e sofreu toda a humilhação e não desistiu. E que isso sirva de motivação para nós também não desistirmos de Cristo. Amém? Em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo Rei Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa
Jesus se entregou, mostrou seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa que é estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Vamos ficar em pé e vamos orar. Eterno Deus, poderoso Pai, a nossa oração hoje é resumida, bem simples. Nós só queremos, ó Pai, te agradecer, porque Jesus morreu numa cruz em Jerusalém e não desistiu de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu, porque o Senhor não desiste de nós, continua trabalhando em nós até hoje. Obrigado, Senhor. Nós queremos neste momento renovar os nossos votos contigo. Nós queremos dizer, ó Pai, nós não queremos desistir de Ti. Sabemos que virão ainda muitas dificuldades sobre esse mundo, sobre a igreja, e nós queremos permanecer firmes ao Teu lado, não queremos desistir de Ti. Essa é a nossa oração e o nosso pedido nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e uma boa semana.